Olá, queridos irmãos e irmãs em Jesus. Estamos reunidos mais uma vez para mais uma edição do podcast Espírita. Hoje, falando sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, cujo tema é amar o próximo como a si mesmo. Antes de iniciarmos a leitura, elevemos nossos pensamentos a Jesus e a espiritualidade maior, para que possamos abrir nossas mentes e corações para recebermos as instruções do Evangelho. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensas, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que possamos nós ter uma boa leitura e um bom aprendizado, já que o tema de hoje, amar o próximo como a si mesmo, nos convida a fazermos um exercício em torno de nos colocarmos no lugar do outro, de fazermos para os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem por regra de conduta e para suas instruções e instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não haverá mais ódio nem disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência. Este é o ideal que Jesus vem nos trazer através dessas palavras. Amar o próximo como a si mesmo nos convida a fazermos essa experiência de, antes de qualquer coisa, antes de tentarmos ou executarmos alguma ação, que possamos nós perguntar a nós mesmos: se fosse comigo, qual seria a minha reação se algo que eu estou querendo fazer, se o outro fizesse comigo? O que aconteceria? Como é que eu reagiria a tal prática que fosse feita? Eu gostaria que isso fosse feito comigo? E se a resposta for não, eu não gostaria que as coisas acontecessem comigo, porque eu me sentiria ofendido, eu me sentiria magoado, eu me sentiria desprezado. Se eu não gosto que as pessoas façam comigo, Jesus nos ensina
que antes de fazer qualquer coisa, façamos nós essa pergunta para nós mesmos. Se a resposta for não, é claro que nós não devemos praticar. Essa é uma guia de conduta e é uma guia segura, de, antes de fazer qualquer coisa, perguntar se fosse comigo, se eu gostaria. Então, essa prática, ela exige de nós algo que precisa ser cada vez mais despertado, que é o refletir antes de fazer. Porque em nossa condição atual, pela vivência que temos, pela vida que levamos, nós estamos mais acostumados apenas a reagir do que pensar, a satisfazer os nossos próprios prazeres e não se preocupar muito com o que o outro vai sentir, se isso vai magoar ou não alguém. Para que a gente possa adotar isso como regra de conduta, é necessário que façamos todo esse trabalho, todo esse esforço de nos modificarmos, colocando inicialmente essas premissas que Jesus vai sempre nos convidando a termos, como conduta, algo que devemos fazer antes de executarmos qualquer tipo de ação, que possamos nós perguntar, nos colocarmos no lugar, estarmos do outro lado, sempre tomando com respeito, sempre agindo com gentileza, observando se não vamos machucar ninguém. E se por acaso não tivermos jeito, não tiver outra forma, se vamos tomar alguma ação e essa ação ela vai prejudicar alguém, Emmanuel nos ensina que devemos fazer todo o possível para que esse impacto seja o menor possível. Dessa forma, proceder nos colocando no lugar do outro vai fazer com que tenhamos nós toda a prudência necessária para que possamos viver uma vida com mais harmonia, com mais paz, com mais entendimento e com mais amor. E com essa breve reflexão, nós chegamos ao final, rogando a Jesus o entendimento necessário para que possamos levar à frente o seu Evangelho, mudarmos o nosso comportamento e dessa forma mudarmos todo o a nossa vida, a nossa realidade. E em todos os momentos de dificuldade que estivermos passando, possamos nós dizer sempre: eu uno minhas mãos às tuas e meu coração ao teu, para que juntos possamos encontrar as respostas para as coisas que não consigo encontrar sozinho. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não posso mudar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Que Jesus esteja no coração de cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
uma boa noite.